Bom, muito boa tarde a todas e todos. Vamos começar aqui o nosso quinto encontro do curso de Formação de Lideranças para Políticas Estudantis. E, no dia de hoje, né, teremos um encontro comigo mesmo. Né? Hoje eu que vou ministrar a aula e falarei um pouquinho sobre direitos constitucionais, direitos subjetivos e, é claro, a legislação aplicável à criação, né, de uma agremiação estudantil. E quando a gente falar de agremiação estudantil, entenda como tantos grêmios estudantis da educação básica, ensino fundamental e ensino médio, quanto os diretórios acadêmicos, tá, a nível superior, instituições superiores. No encontro passado, tivemos a oportunidade de conversar um pouco com a professora Priscila Peteretti sobre a organização da justiça, né? A organização da justiça, do poder judiciário, a existência de normas, né, que nós devemos segui-las. Então, nós tivemos um pouco da noção do que fazer quando a gente se deparar com normas que todas elas são aplicáveis a determinado caso concreto, mas que em determinadas situações vai ter que privilegiar uma em detrimento de outra. Significa que uma norma vai deixar de existir? Não. Só naquele caso concreto que ela não vai ser aplicável, mas em outros ela poderá ser. Tá? Então a gente conversou um pouco sobre isso, né, falamos um pouco sobre a existência de órgãos judiciais que podem contribuir à efetivação de direitos. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, de alguns ramos mais específicos do direito, nesse novo ciclo de formação da justiça. Tá? Então, se no encontro passado nós tivemos uma noção um pouco mais geral sobre a existência de normas, a existência de instituições que se autorregulam, que são reguladas por outras normas que não lhes são próprias, mas que elas devem seguir, a gente vai falar um pouquinho de normas específicas que existem para a criação de um movimento estudantil, para uma organização dos estudantes. Tá? Então, eu vou pedir licença aqui a vocês para compartilhar os slides que eu preparei. E aí, é claro, gente, quem quiser, tá, se manifestar, quiser falar a respeito, por favor, fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade. Se travar, vocês, por favor, vocês falem, tá? Porque eu não vou estar acompanhando o chat nesse exato momento. E se vocês tiverem dúvidas, quiserem participar, por favor, tá? Simplesmente abram o áudio, o vídeo, enfim, e comecem a se manifestar, porque eu não vou estar acompanhando vocês. E eu vou pedir também auxílio aí aos bolsistas, né, do nosso projeto de extensão, caso surja alguma intervenção, as pessoas queiram falar, por favor, tá? Podem fazer aqui durante o nosso encontro, problema nenhum. Tá? É possível que essa aula seja mais dinâmica, enfim, para mim é até melhor, muito melhor. Então vamos lá. Né? Aula 5, legislação específica sobre a organização da política estudantil. Tá? Lembrando que hoje encontra comigo, tá? Professor Carlos Vitor Nascimento dos Santos. Para quem não me conhece ainda, né, um pouco difícil nesse curso, mas para quem não me conhece ainda, eu sou formado em Direito, tenho mestrado em Direito Constitucional e doutorado em Teoria do Estado e Direito Constitucional também. Minha formação é estritamente em Direito Constitucional. Eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês hoje, mas o foco, é claro, vai ser no conhecimento da legislação que vocês precisam ter, caso vocês queiram se organizar politicamente enquanto estudantes. Lembrando que esse é um projeto de extensão vinculado ao Programa de Extensão de Direito do Futuro, coordenado pela professora Fabiane Manhães, ao NEPCOM, Núcleo de Estudos e Pesquisa em Constituição, Justiça e Cidadania, coordenado por mim, é claro, a Universidade Federal Fluminense, que está nos proporcionando a possibilidade de divulgação, de ministração desse curso a toda a comunidade que se demonstrou interessada em participar dele, certo? Então, sem mais delongas, tá? Falaremos hoje um pouquinho sobre a subjetivação dos direitos constitucionais, e aí eu tentarei, né, fazer uma fala mais inclusiva no sentido de abranger tanto os nossos alunos aqui presentes do ensino fundamental, do ensino médio, quanto do ensino superior de um curso de Direito.
Focaremos um pouquinho na legislação específica sobre a organização da política estudantil. É claro, sempre que nós fizermos comentários e apresentarmos qualquer coisa para vocês, vocês também terão a proposição de reflexões sobre o tema, porque é o nosso principal objetivo. Hoje vocês vão ver aqui bastante legislação, bastante lei, bastante artigo, mas não se assustem, porque o objetivo não é vocês decorarem nada disso, é vocês saberem que existem normas que são capazes de lhes ajudar, caso vocês tenham interesse aí em criar uma agremiação estudantil, por exemplo, e, é claro, representar politicamente o interesse de estudantes e fazer valer o direito que efetivamente lhes foram garantidos. Então, nós faremos algumas reflexões ao longo desse contexto e, é claro, falaremos também no nosso próximo encontro, já na próxima semana, no mesmo dia e horário, sexta-feira, às 17 horas. Tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas, começar a falar aqui um pouquinho, né, de um período bastante complicado, bastante difícil na história recente do Brasil, que é no período do regime militar. Tá? Principalmente nesses anos de 68, 69, anos difíceis, né, de muita perseguição política, estudante, e um período em que os estudantes têm uma relação um pouco mais complicada, um pouco mais conflituosa e difícil com as suas próprias instituições de ensino. Isso porque, naquela época, na época do regime militar, né, eram considerados atos subversivos quaisquer reuniões que poderiam existir em que existisse a hipótese das pessoas confabularem, tá, contra o governo atual. Então imagine vocês estarem vivendo um momento em que, caso vocês encontrassem com alguns colegas na rua, tivesse algum tipo de aglomeração, ainda que mínima, tá, viesse o exército, viesse a polícia e tivesse intervindo diretamente para o fim dessa aglomeração, para a impossibilidade de reunião entre pessoas que poderiam, sim, é verdade, tá, estar conversando a respeito de criar algum tipo de manifestação contra o regime que estava se instalando à época, quanto, por exemplo, poderiam estar falando sobre amenidades, tá? Muito tranquilamente. Então, um período bastante complicado da história que, pasmem, tá, nessa época, em 1969, foi criado um decreto-lei. Tá? Na época, o decreto-lei era criado pelo próprio presidente da República, tá? Determinando como deveriam ser desenvolvidas essas relações entre estudantes e instituições de ensino para fins de evitar quaisquer tipos de aglomeração que colocassem em risco a manutenção do próprio governo. Tá? Então, já começa o artigo 1º, vocês percebem que é uma norma que tem o objetivo de sancionar, de punir. O artigo 1º da norma já começa falando de uma infração. O que é uma infração? Todo aquele ato contrário às normas pré-estabelecidas. Tá? Então, se você contraria uma norma, é possível que você sofra algum tipo de punição. Então, comete uma infração disciplinar, porque quem não respeita uma norma, né, não está agindo com disciplina, com educação bastante, então comete essa infração no seu comportamento, infração disciplinar, tá? O aluno, por exemplo, tá, que atente contra pessoas ou bens, tanto em prédios ou instalações de qualquer natureza, dentro de estabelecimentos de ensino como fora dele. Tá? Então percebam o seguinte, se um aluno dentro de uma instituição de ensino, tá, rabisca uma cadeira, escreve algo nesse sentido, ele já está cometendo uma infração disciplinar. Tá? Então vocês percebam aí a origem, basicamente, da lógica não apenas pedagógica, mas também punitiva dentro das instituições de ensino. Uma lógica criada na época do regime militar, que até hoje ainda existe. Tá? E mais, comete uma infração disciplinar também quem possa estar dos interessados em praticar atos destinados à organização de movimentos subversivos,
O que eram movimentos subversivos à época? Movimentos subversivos eram aqueles contrários aos governos locais. Tá? Porque se o governo era considerado o grande gestor público, qualquer pessoa que se colocasse contrário a isso, tá, estava ali, né, criando uma subversão. Então, se os estudantes quisessem se reunir para fazer passeatas, estariam cometendo infrações disciplinares também. Eles não poderiam reivindicar direitos que eles acreditassem ser seus, ser efetivos. Tá? Desfiles, esses desfiles cívicos que existem atualmente, com bandas, com música, isso era proibido naquela época. Tá? Comícios não autorizados, tá? Ou seja, para participar de qualquer manifestação política, o governo deveria autorizar previamente esse ato. Tá? O professor, ou o aluno, ou funcionário, ou empregado, todas essas pessoas que, por exemplo, mantivessem em cárcere privado, tá? Quaisquer uma dessas pessoas estariam cometendo infrações disciplinares também. Então não era só aluno que cometia infração disciplinar, professor também, tá? Funcionário, empregado, todas as pessoas relacionadas a um estabelecimento de ensino, público ou particular. Então imagina aquela situação que o professor chega para o aluno e fala, olha, você só sai daqui hoje se o seu pai vier e assinar aqui a sua advertência. Veja bem, se o aluno está sendo proibido de sair, ele está sendo mantido, tá, num cárcere, num lugar, tá, privado, onde ele está impossibilitado de sair daquele local. É uma infração disciplinar à época. Tá? Então, até no regime militar, esse tipo de prática era repudiada, né? Vejam vocês. Usar dependência ou recinto escolar para fins de subversão ou praticar atos contrários à moral, à ordem pública. Imaginem vocês que os estudantes vão para dentro das suas escolas, tá? E aí peguem um microfone, subam numa cadeira e começam a fazer uma manifestação contrária a alguém. Isso era considerado subversão. Não era admitido na época do regime militar. Tá? E quais seriam as sanções para quem cometesse esse tipo de prática? Se fosse um aluno, como o nosso curso é direcionado basicamente a estudantes, tá? Alguma das sanções, pena de desligamento e a proibição de se matricular em qualquer outro estabelecimento de ensino. Gente, o que é essa pena de desligamento? É simplesmente conhecida atualmente como a expulsão. Se um aluno cometer esse tipo de ato, tá, não existe uma pena mais tranquila e a pena mais grave ser essa. A única pena à época era a expulsão desse aluno, o desligamento, o fim da matrícula dele, do estabelecimento de uma relação dessa pessoa com uma instituição de ensino. Ou seja, ele ainda ia ser proibido de se matricular em um estabelecimento de ensino, ainda ia ser proibido, tá, de aprender, caso quisesse. Tá? Porque ele cometeu um ato de subversão. Se esse aluno ele recebesse alguma bolsa de estudo numa instituição privada, ele ainda perderia a bolsa de estudo. Ele poderia perder essa bolsa de estudo. E não receberia nada em troca pelos próximos 5 anos. Tá? Então percebam que na época do regime militar, essa lógica punitiva era bastante comum, era bastante frequente. Tá? Apesar de tudo isso, os militares naquela época, eles criaram uma lógica processual. Veja o artigo 2º. A apuração das infrações a que se refere este decreto-lei far-se-á mediante um processo. O que significa isso? Todas as pessoas que cometessem esses supostos atos subversivos e sofressem uma sanção, tá? Eles poderiam ter o direito a se defender, a criar provas para poder se inocentar. Toda essa lógica que existe para as pessoas se manifestarem a respeito de acusações que lhes estão sendo feitas se chama processo. Tá? Então, veja bem, até mesmo na época do regime militar, quem sofresse qualquer tipo de punição tinha direito a discuti-la dentro de um processo. Ou seja, as regras deveriam ser estabelecidas naquele meio
para que elas pudessem discutir em pé de igualdade. Isso acontecia? É claro que com frequência não. Tá? É claro que com frequência não. Mas a norma previa essa possibilidade. Tá? Então, estou dando um contexto para vocês da época do regime militar para mostrar todo o progresso que o movimento estudantil conseguiu. E é isso que nós vamos ver no nosso encontro de hoje. Tá? Posteriormente, 10 anos depois, tá, surge a lei, ainda no período do regime militar, tá, a lei número 6.680. Tá? E essa lei inova no seguinte sentido: apesar de fazer referência apenas aos alunos do ensino superior, ignorando aqueles da educação básica, tá? A lei permite que todos esses alunos fossem representados, tá, por órgãos dentro das suas instituições de ensino. O que isso quer dizer? Significa que algumas instituições de ensino poderiam criar, tá, representações para esses alunos se manifestarem, inclusive com direito a voz e voto. Em outras palavras, tá? No ensino superior, 10 anos depois dessa lei, desse decreto-lei, no ensino superior poderiam existir órgãos, tá, colegiados, ou seja, como... Professor, eu acho que caiu a conexão, travou. Voltamos? Voltamos? Ok. Vocês me ouviram falar da lei 6.680? Sim. Sim? Ah, então Uhum. foi rapidinho, então, né? Foi. Acabou de cair. Ah, então tá bom. Então, deixa eu ver aqui, tá. Bom, então, nessa época foi criada aí a representação estudantil. Foi reconhecida a possibilidade dos estudantes se reunirem dentro das instituições de ensino, tá? E além de se reunirem, poderem discutir, poderem se manifestar livremente e votar, tá? É uma grande inovação, um grande reconhecimento na época do regime militar, que pelo ano, se vocês perceberem bem, segundo semestre de 79, começava a caminhar, tá, para o início da década de 80, que foi uma década revolucionária no Brasil. Tá? Uma década que a gente foi do 8 a 80 aí em 10 anos. Tá? Então, nessa época, foi criado o permissivo legal para existirem representações estudantis. Tá? E seriam órgãos da representação estudantil, percebam, tá? Aqueles que fossem previstos nos estatutos e nos regimentos dos estabelecimentos de ensino superior. Em outras palavras, tá? Toda instituição de ensino necessariamente precisa ter um estatuto e um regimento. E o que é o estatuto e o regimento? São as normas internas responsáveis por fazer essa instituição de ensino ser administrada, ser gerida. Então, quem é o diretor? O que é que ele faz? Quando vai estar presente? São as famosas regras da escola. Tá? Regras da universidade estão dispostas nos estatutos, nos regimentos, para saber como cada situação deve ser melhor conduzida pelos seus próprios gestores. E dentro desses estatutos e regimentos, era previsto a possibilidade de existir um diretório central dos estudantes, tá, da universidade, ou seja, os diretórios acadêmicos e unidades de ensino. Hoje, eles são entendidos como os diretórios acadêmicos, tá, que são vinculados a cursos de graduação, e os diretórios centrais, né, os centros acadêmicos, que hoje são aqueles criados para mais de um curso de graduação. Tá? Representa mais de um curso. E é claro, né, essa organização, essa representação estudantil, ela deve estar prevista nos regimentos e nos estatutos.
Além disso, tá, naquela época, existia uma outra normativa nessa mesma lei, que é o Ministério da Educação e Cultura, ele vai baixar as normas que vão orientar os regimentos, ou seja, apesar do governo local permitir que os estudantes pudessem se reunir no ensino superior, não estamos falando ainda de educação básica, estamos no ensino superior, tá? Apesar do governo reconhecer essa possibilidade, tá? Isso só poderia ser feito desde que de acordo com as regras estabelecidas pelo Ministério da Educação, pelo próprio governo, tá? Então, esse era o contexto aí. Então, a gente começa de uma lógica completamente punitiva, que ninguém tinha direito sequer de reunião, de discussão, de voz, de voto. Isso começa a ser flexibilizado para permitir que apenas estudantes do ensino superior pudessem se reunir politicamente, tá? E aí, só para colocar para vocês aqui, né, o que são esses estatutos, esses regimentos, tá? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que está vigindo hoje, né, atualmente, ela fala que União, né, Estado, Distrito Federal, municípios, todo mundo, tá, vai ter que se adaptar à legislação educacional, tá, e de ensino. Tem que se adaptar, não tem jeito. E essas instituições de ensino, elas têm que adaptar os seus próprios estatutos e regimentos, suas próprias regras, tá, no prazo estabelecido por essa lei, que foi de 1 ano. Então, 97 tinha que estar todo mundo ok. Então, percebam, atualmente não pode existir, não pode, nenhuma instituição de ensino no país, tá, que não tenha adaptado o seu estatuto e seu regimento à Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E o que diz essa lei? Dentre vários princípios que devem ser observados, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Ou seja, as instituições de ensino, quando se organizarem para construir o conhecimento coletivo junto com seus alunos, ela tem que fazer isso baseado no pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, percebam, se o seu estatuto, se o seu regimento vai ser criado, vai ser modificado, vai ser, enfim, tá? Vai ter uma norma acrescentada ou não, ele deve ser feito partindo do pressuposto de que existe uma pluralidade de ideias, de que todos os integrantes daquela comunidade escolar participem ativamente da elaboração desse documento público. Tá? Então, alunos, professores, pais de alunos têm o direito de participar, tá, da criação desse estatuto, tá, da modificação desse regimento escolar, do respeito a esses estatutos, essas normas, têm que estar de acordo com a liberdade e a tolerância que se preserva atualmente no país. Tá? A gestão democrática do ensino tem que estar de acordo, né, com a legislação vigente. Então, assim, todo mundo que vai gerir o ensino dentro das instituições educacionais, elas têm que fazer isso de acordo com o estabelecido na lei. Então, perceba a importância do estatuto, do regimento de uma instituição de ensino, dele ser construído coletivamente, colaborativamente, e ser disponibilizado ao público para que todos tenham acesso, né, a ele e possam melhor conhecê-lo e conhecer a sua própria instituição de ensino, contribuir para a sua melhora e tudo isso, tá? Um outro princípio é a valorização da experiência extraescolar, fora de sala de aula. Então, a experiência de pais e alunos fora da instituição educacional tem que ser levada para dentro da instituição, né? Isso tudo para ampliar o pluralismo de ideias, tá? Para facilitar a construção do conhecimento. Então, perceba a importância, né, desses regimentos, desses estatutos. E o próprio Conselho Nacional da Educação, por meio do MEC, já diz: os estabelecimentos de ensino não universitários, tá? Ou seja, também da educação básica, tá? Devem, em um único documento, que a lei denomina, que chama de regimento, dispor sobre, ou seja, todos os estabelecimentos de ensino
da educação básica, do ensino fundamental, do ensino superior, eles precisam falar sobre as suas próprias características, sobre a sua estrutura organizacional, quem é o diretor, quem é o coordenador, quem é o orientador pedagógico, orientador educacional, o que fazem, quem atendem, em que condições, tá? E é claro, tá? Dispor sobre a sua operacionalidade acadêmica. E o que é essa operacionalidade acadêmica, na verdade? É dizer como as coisas funcionam no seu dia a dia. Tá? Olha, se alguém vai ser punido, tem que ter uma previsão no estatuto, no regimento. As pessoas têm que conhecer as normas para saber do que ela está sendo acusada, do que ela está sendo punida. Tá? Perceba o seguinte, se até no regime militar aqueles que eram punidos tinham direito a discutir essa possibilidade dentro de um processo, por que atualmente no regime democrático nós não temos esse acesso, não temos esse direito? Então são provocações e reflexões aí que vocês devem ter, né, atualmente. E a gente vai avançando um pouco mais, e depois de 79, em 1985, uma grande conquista do Estado brasileiro, que vai ter grandes repercussões nacionais, tá? A chamada Lei do Grêmio Livre, tá? Lei 7.398, de 4 de novembro de 85. O que diz essa lei? Aos estudantes dos estabelecimentos de ensino de primeiro e segundo graus, tá? Primeiro grau, hoje, ensino fundamental, e segundo grau, hoje, ensino médio, fica assegurada a organização dos estudantes, tá? Ou seja, em 85, tá, começa a surgir um movimento aí de reconhecimento, de uma atribuição de maior legitimidade aos estudantes para se organizarem politicamente e reivindicarem seus direitos. O que antes só era permitido aos alunos do ensino superior, tá, 6 anos depois, passa a ser também garantido aos alunos da educação básica, do ensino fundamental, do ensino médio. Tá? E como que esses alunos vão se organizar? Se no ensino superior eles se organizam enquanto diretórios acadêmicos e centros acadêmicos, na educação básica eles passam a se organizar por meio de grêmios. Tá aí que vem a expressão do grêmio estudantil. Tá? Então, percebam, eles vão ser organizados por meio de grêmios, que vão ter estatutos, que vão ser aprovados por meio de uma Assembleia Geral. O que é uma Assembleia Geral, gente? É uma reunião de todos os estudantes que estão interessados naquele projeto, tá, para se manifestar a respeito e votar, tá, para poder aprovar ou não esse grêmio estudantil, vinculado, é claro, sempre à sua instituição de ensino, à sua instituição educacional. Qual o objetivo disso? Tá? Permitir que os estudantes se sintam mais representados por seus próprios pares, pelos seus próprios colegas, possam ter mais direito à voz, mais direito a voto. E essa lei está ainda nesse processo aí de redemocratização que o Brasil viveu. Essa lei vem para garantir a manifestação dos estudantes por meio do voto direto e secreto. Tá? Por que na época o voto secreto era tão importante? Para evitar que pessoas que se manifestassem sobre determinados pontos pudessem ser perseguidas. Tá? Então o objetivo era a preservação das pessoas, porque o regime militar ainda estava ali, tá? Não tinha acabado completamente. Então, foi uma grande conquista essa lei do Grêmio Livre, que ocasionou em vários outros movimentos que nós vamos ver aqui. Tá? Um deles, é claro, é o movimento estudantil chamado Voto aos 16. Tá? Esse era um grito, na época, dos estudantes que se organizaram e falaram: chegou a nossa vez, voto aos 16. Tá? Que movimento foi esse? Começa a surgir um movimento pela criação de uma Assembleia Constituinte, ou seja, de um espaço em que as pessoas pudessem discutir a criação de uma nova Constituição para o país, de uma Constituição mais inclusiva, de uma Constituição que privilegiasse a liberdade de expressão, a manifestação do pensamento das pessoas. Tá? Tudo isso que era caçado, que era violentado na época do regime militar, tá? Foi buscada a sua redenção nesse período. E com a lei do Grêmio Livre, os estudantes puderam se organizar politicamente para criar o seguinte movimento. Bom,
nós agora podemos ter o direito ao voto. Nós temos consciência, nós temos inteligência, nós sabemos escolher os nossos próprios representantes, queremos participar desse movimento democrático. Isso gerou uma repercussão muito grande no país, e os estudantes conseguiram estar reunidos aí, se movimentar e aprovar uma emenda constitucional à norma que viria a se tornar a Constituição Federal do país de 1988. Tá? E qual foi a grande inovação? A possibilidade do voto facultativo, tá, aos menores de 18 anos, desde que tivessem pelo menos 16. Então, essa foi uma primeira grande conquista do movimento estudantil. Tá? E aí, a gente vem falar da Constituição Federal, né? Porque o movimento estudantil conseguiu se reunir politicamente ao ponto de impactar a redação da Constituição Federal, que hoje é a lei maior do país, é a lei que rege todo o nosso sistema político, tá? Todo o nosso Estado, todo o Estado brasileiro. Então, o que é essa Constituição Federal? É esse documento, tá, que prevê a existência de mais ou menos 250 leis, 250 artigos, tá, que tem aí um texto enorme, mas que tem por objetivo organizar o Estado brasileiro, definir os direitos fundamentais da população e criar mecanismos que limitem o Estado de interferir no direito da população brasileira. Tá? E aí, para que serve esse texto constitucional? Exatamente para isso, para organizar o Estado, definir os direitos fundamentais e evitar que mais atrocidades sejam praticadas ao povo brasileiro. Tá? E aí as pessoas sempre falam assim, mas espera aí, professor, né? A Constituição Federal é um texto, é um papel. Tá? Tem normas ali escritas, mas quem garante que ela vai ser preservada? Tá? Bom, essa é uma questão importantíssima para a gente pensar o seguinte, a Constituição Federal ela vai se materializar a partir da atuação direta dos governantes brasileiros. A Constituição ela é um pedaço de papel com normas que devem reger o nosso comportamento, mas que, para serem aplicáveis ao nosso cotidiano, ela depende que políticos, que governantes criem políticas públicas capazes de garantir à população aquele direito. Então, perceba, a Constituição Federal está dizendo lá, né, todos têm o direito à educação. Como é que esse direito se materializa? Ele vai depender de um governante que crie uma política social capaz de garantir a toda a população, tá, independente de qualquer classe social, cor, credo, enfim, tá, a permitir que toda a população tenha, por meio dessas políticas, acesso à educação. Então imagine vocês, alguém que more num grupo de uma população ribeirinha, próximo a um rio, tá, que tenha dificuldade de ultrapassá-lo para poder ter acesso a uma escola. Tá? O poder público tem que criar um meio para que essa criança possa ultrapassar essa barreira, ultrapassar esse obstáculo, tenha acesso à escola e possa exercer efetivamente o seu direito à educação. Tá? Então, como que o que está ali escrito se materializa na vida social? A partir da ação direta dos nossos governantes, e por isso a importância de saber escolhê-los, tá? Que vão criar políticas sociais que incluam cada vez mais membros da nossa sociedade civil. Tá? E aí, muita gente hoje me questiona, professor, a gente vê aí que muitos políticos não estão observando a Constituição, estão ignorando esse processo. É possível ignorar o texto constitucional? Eu diria que não. Tá? Não é possível ignorar o texto constitucional, porque na própria Constituição são criados diversos mecanismos de proteção a esses direitos, tá? Esses direitos chamados direitos constitucionais. Existem aí na Constituição direitos civis e direitos políticos, por exemplo. Os direitos civis são aqueles mais relacionados à liberdade individual do ser humano, tá? Ou seja, se eu tenho a livre manifestação do pensamento, eu não posso permitir que o Estado brasileiro intervenha
e diminua esse meu direito a manifestar meu pensamento. Então, os direitos civis estão relacionados à não intervenção do Estado para que eu exerça livremente esses direitos. Né? E os direitos políticos? Os direitos políticos é o direito de intervir diretamente, tá, na manutenção do poder na sociedade. Tá? Como que eu posso intervir diretamente na manutenção do poder? Discutindo, tá, e votando, escolhendo diretamente, livremente o candidato que eu me sinto representado e que eu percebo que pode melhor, né, agir perante a sociedade a qual estou inserido. Existem direitos sociais também, que ao contrário dos civis, se os direitos civis ele exigem que o Estado não se meta para a gente poder exercer o nosso direito, exemplo, liberdade de locomoção. Eu quero ir e vir, mas eu não quero que o Estado se meta nisso. Eu não quero que crie uma barreira para poder ir e vir. Eu não quero que crie condições ao exercício desse direito. Os direitos sociais são diferentes. Ele depende da atuação direta do Estado para que eu possa exercer esse direito. Exemplo, o direito à educação, o direito ao trabalho. Como é que eu vou trabalhar se o Estado não cria condições de criar mais empregos para a população, ao qual eu me incluo? Tá? Existem, é claro, outras espécies de direitos que a gente não vai ter tempo de discutir aqui. Mas o mais importante disso tudo é que a própria Constituição Federal entende hoje, tá, que basta qualquer cidadão individualmente considerado recorrer ao texto constitucional para que o Estado brasileiro reconheça que ele tem acesso àquele direito. Tá? Ou seja, o que está na Constituição, tá, é para valer. Tá? Quando eu falo de subjetivação dos direitos, eu estou querendo dizer que subjetivação vem de sujeito. Tá? Então, todos nós, tá, cidadãos individualmente considerados, somos sujeitos de direitos. Tá? Nós temos direitos que são previstos na Constituição Federal, e se está ali presente, é para valer. Tá? Não precisa que mais ninguém fale nada. É um direito que é nosso e precisa ser garantido. E alguns exemplos aqui que eu trouxe, claro, relacionado à nossa discussão, tá? Alguns direitos fundamentais. Exemplo, é livre a manifestação do pensamento. Qualquer pessoa pode se manifestar livremente, é claro, desde que não ofenda direitos de terceiros, tá? Então, hoje nós possuímos essa liberdade. Há poucos anos atrás não tínhamos isso. É livre a expressão da atividade intelectual, tá? Então, perceba, independente de censura ou licença, se esse curso aqui fosse na época do regime militar, eu dependeria de autorização do governo para ministrá-lo, e possivelmente eu não teria. Né? Então, hoje nós temos uma liberdade maior para expressar a nossa atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, tá? É assegurado a todos o acesso à informação, tá? Ou seja, se você quer ter acesso a uma informação, você tem esse direito. Ninguém pode lhe vedar isso, ninguém pode lhe proibir. Se a informação ela deve ser pública, tá? Por que alguém está escondendo ela? É um direito de todo cidadão. Tá? E é claro, tá? Um direito aí que é completamente o oposto do que nós vivíamos no regime militar, todos podem se reunir, desde que pacificamente, tá? Em locais abertos ao público, independente de autorização de autoridade competente. Então, hoje nós podemos nos reunir, fazer manifestações, tá? Fazer passeatas, reivindicar direitos, tá? Coisas que anteriormente nós não podíamos. Então, isso tudo, né, para mostrar para vocês o impacto, tá, do movimento estudantil, o que isso conseguiu promover, tá? Como, por exemplo, aí a possibilidade de criação de associações. Nós podemos nos reunir, tá? Nós podemos aí representar pessoas. Se nós nos reunimos enquanto estudantes, nós estamos representando os interesses de todos os estudantes da nossa região, da nossa instituição de ensino, tá? E mais, tá? Lembra que eu falei do processo, né, da expulsão da época do regime militar no colégio? Pois bem, a Constituição garante que qualquer pessoa que sofrer uma acusação, ela tem o direito ao contraditório, a questionar aquilo.
a reivindicar o seu direito. E a ampla defesa. Então, o que é ampla defesa? Utilizar todos os recursos legais que ela tiver para poder se defender daquela acusação. Isso é feito mediante um processo. Tá? Então, percebam, gente, todas as pessoas que sofrerem esse tipo de situação têm o direito de se defender, de questionar. Tá? Então, eu havia falado aqui no final do encontro passado, né, sobre a advertência, sobre a suspensão, né, na instituição de ensino. Você sofre esse tipo de postura sem direito à defesa, sem possibilidade de questionar algo que é um direito seu, que está previsto no texto constitucional. Daí, como é que você consegue reivindicar isso? Por meio do seu grêmio estudantil, por meio da compreensão do estatuto e do regimento das suas instituições de ensino, tá? Até porque, gente, todas essas normas que estão aqui no texto constitucional são normas que têm aplicação imediata, então elas não dependem de mais nada para surtir efeito. Se está lá, tem que ser respeitado, tá? Então essa é uma questão bastante importante, sim. E aí, após a Constituição de 88, é claro, de forma mais livre, tá? Nós temos aí vários outros movimentos estudantis que começam a ganhar força. Um, por exemplo, chamado de Os Caras Pintadas, tá? Que foi um movimento de 1990, logo após a Constituição Federal, liderado pelos estudantes, contra os níveis de corrupção do governo à época do presidente Fernando Collor de Mello. Tá? Então, o presidente que teve, né, foi instaurada uma comissão parlamentar de inquérito, chamada CPI, investigando o governo, e foram descobertos diversos indícios de corrupção. Então, os estudantes começaram a se reunir politicamente, a criar manifestações e ir para as ruas para reivindicar a retirada desse governo. Né? Então, esses estudantes começaram a se reunir pintando os rostos, né, de verde e amarelo com a bandeira do Brasil e foram conhecidos como os Caras Pintadas. Né? E esse movimento começa pequeno, no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. As pessoas começam a aderir a esse movimento. Em pouco tempo, o Brasil inteiro estava fazendo manifestações em diferentes locais. Tá? Até que esse movimento foi reconhecido como movimento estudantil dos Caras Pintadas, tá? E aí foi muito curioso que o presidente Fernando Collor de Mello, se dizendo injustiçado por tudo que estava acontecendo, tudo que ele estava sendo acusado, antes de sofrer impeachment, é claro, né? Impeachment que não foi impeachment, mas esse é um outro papo. Então, o presidente Fernando Collor de Mello, vendo tudo isso, vai para a televisão buscar adeptos, e aí, tentando inverter isso, ele percebe o seguinte: tem uma jogada inteligente, né, do Fernando Collor de Mello, que ele diz: olha, a população está de verde e amarelo, né, está indo às ruas questionar o meu governo, vamos fazer uma coisa? Aí vai ele, faz um discurso e diz o seguinte: todas as pessoas que querem apoiar o nosso governo, eu peço que vão às ruas e se vistam de verde e amarelo para apoiar o nosso governo. Ou seja, percebendo que a população estava toda vestida de verde e amarelo, ele inverte a situação e fala: olha, gente, quem tiver de verde e amarelo agora está apoiando a gente. Né? O que acontece? O movimento estudantil se reúne novamente e cria um outro movimento, né, chamado de O Domingo Negro. Né? Ou seja, os estudantes se reuniram politicamente num domingo e foram vestidos de preto para representar o luto que sentiam por aquele governo. Tá? Então, isso foi bastante marcante assim, na história brasileira, tá? Porque nitidamente estava mostrando ali que os estudantes não se sentiriam mais manipulados, tá, por qualquer governante que tivesse a predisposição de fazê-lo isso no Brasil. Outro movimento, né, estudantil que surtiu bastante efeito na sociedade brasileira foi o conhecido como Passe Livre. Né? O que foi o movimento do Passe Livre? Mediante as dificuldades financeiras, né, dos estudantes de se manter nas suas instituições de ensino, eles começaram a se reunir politicamente, e aí foi interessante que duas diferentes instituições começaram a se reunir nesse processo. A UNE, né, União Nacional dos Estudantes, que tinha por objetivo muito mais estimular a agremiação estudantil dentro das instituições de ensino superior, com a UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que tinham por objetivo estimular o surgimento de agremiações estudantis
no ensino fundamental e ensino médio. Essas duas instituições se uniram e aí começaram a liderar em todo o país um movimento chamado Passe Livre, que nada mais é do que a possibilidade do governo garantir que todos os estudantes tivessem acesso à gratuidade em transporte público, para poder facilitar a sua ida e volta, né, para a escola e a universidade. É claro que esse movimento aí ganhou muita adesão e vários governos começaram a aderir a esse passe livre. Tá? Um dos pioneiros foi Bahia, em 1990, que concedeu um meio passe, tá? Ou seja, estudantes pagariam meia no transporte público. E aí, outros governos começaram a expandir, Rio Grande do Sul começou a garantir o passe livre em todo o estado do Rio Grande do Sul. Tá? No Rio de Janeiro, o estudante tem o passe livre desde que ele esteja vinculado à educação básica, ensino fundamental e médio, e se faça parte do ensino público. Tá? Alguns municípios do Rio de Janeiro, alguns municípios, permitem que o estudante de ensino superior também tenha passe livre, mas perceba que não existe ainda nos dias de hoje uma lei nacional sobre isso. Foi um movimento que surgiu, começou a se fortalecer e tem criado grandes efeitos. Tá? Um outro movimento, tá, importantíssimo, que foi o seguinte, é da reserva de vagas nas universidades. Tá? Sabendo da dificuldade de ingressar numa universidade, principalmente pública, os estudantes se reuniram, tá? E dessa vez os estudantes se reuniram com o movimento negro para reivindicar, tá, uma reserva de vagas nas universidades públicas. Tá? E aí, em 2002, é aprovada a primeira cota racial do país, que é na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ. Tá? Então a gente começa a perceber várias movimentações estudantis surtindo efeitos em situações que poderiam causar, basicamente, grandes revoluções no Estado brasileiro. Vocês percebem que as principais mudanças na sociedade começaram com o movimento estudantil, com reivindicações políticas organizadas pelos estudantes. Daí a importância de não deixar esse movimento morrer. Tá? Atualmente, existe um projeto de lei, não é lei ainda, tá? Que tramita no Senado, que é interessante, que o objetivo desse projeto de lei é estimular, tá, os alunos a promoverem a organização de centros acadêmicos e afins. Tá? Ou seja, existe um projeto de lei que tem o objetivo de alterar aquela lei que nós mostramos anteriormente, a lei do Grêmio Livre, e o objetivo é simples, foi o seguinte, gente, vamos colocar na lei, tá, que as instituições de ensino têm a obrigação de estimular os alunos a se organizarem em centros acadêmicos, em grêmios estudantis. Tá? Pasmem, esse projeto de lei foi criado em 2015, em 2017 ele foi enviado para a Câmara dos Deputados e parou ali. Tá? Ou seja, há praticamente 5 anos o Congresso Nacional sequer discute essa possibilidade. Então a gente começa a perceber que, apesar de todas as conquistas dos estudantes no Brasil, existem instituições políticas e organizações que não querem que esse movimento continue, que não querem que esse movimento se perpetue, tá? Porque deve ter algum tipo de prejuízo. Eu cito como exemplo esse aqui, tá? A Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, tá? Ela criou uma página na internet com legislação, tá? Vou colocar aqui para vocês verem, vão acompanhar junto comigo. Então tá aqui o site, tá? E aí a gente começa a discutir a possibilidade do acesso à informação, do estímulo que alunos se organizem politicamente para reivindicar seus direitos. A gente começa a ver o seguinte, está aqui legislação, tá? A Associação de Apoio à Escola. Aí você vê, você clica, tem aqui as normas referentes. Atos do secretário. Você clica, tem aqui, atos do secretário. Coronavírus.
Tem aqui leis, resoluções a esse respeito. Tá? Editais de alunos concluintes. Tem aqui todas as informações necessárias. Vamos lá. Editais de concurso público. Tá aqui, vários editais. Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá aqui. Todo o material necessário para caso você queira ter acesso a esse tipo de informação, tá? Grêmio estudantil, ou seja, nossa, que legal, o Estado do Rio de Janeiro está estimulando que as pessoas tenham acesso à informação para criar suas agremiações, suas representações políticas. Vamos ver o que tem aqui. Nada. Não tem. Então a gente começa, tá, a questionar exatamente essa postura, né, dos governos locais. Então, gente, se eles precisam, em tese, precisaria existir uma lei que obrigasse as instituições de ensino a estimular a criação de representações políticas estudantis? Não precisaria. Quando eu ofereci esse curso aqui, eu enviei para vários colégios, tá? Vários diretores de colégio, enviei e-mail e falei assim, gente, vou abrir um curso de formação de liderança para abrir grêmio estudantil, divulguem suas instituições de ensino. Nenhuma instituição de ensino que eu tenha enviado o e-mail divulgou para os seus alunos locais esse curso. Tá? Porque existe um certo receio, tá? De como essa organização política possa ser montada. E aí, como é que a gente monta, então, efetivamente, uma agremiação estudantil? Tá já caminhando para o meu final, tá? Que eu quero ouvi-los, caso vocês sintam a vontade para participar. Como é que a gente monta, então, essa agremiação estudantil? Tá? É claro que esse tipo de informação só poderia vir de uma união nacional dos estudantes, né? Então, a gente entra aqui, tá? E vê o passo a passo da criação de uma organização estudantil. Como é que a gente faz? A gente escolhe uma data, um local, um horário, a gente passa numa sala, convida as pessoas a se reunirem, a discutir, a conversar, cria uma comissão. Vamos organizar isso direitinho? Vamos ver como é que a gente vai fazer? Vamos criar aqui uma organização para conversar com os diretores, pedir um dia para fazer uma votação, para redigir o nosso estatuto, como a gente vai se organizar. A gente precisa se reunir em assembleia para poder a gente votar quem é que vai ser eleito. Vamos criar uma assembleia, vamos criar aqui uma comissão, um grêmio estudantil, vamos fazer uma eleição, vamos, tem várias pessoas interessadas em representar os estudantes, então vamos fazer uma eleição, né, para cada grupo apresentar a sua proposta, para a gente poder ver qual é a melhor, para a gente poder votar. Depois dessa eleição, a gente divulga o resultado, tá? E aí, é claro, tá? Vai ter o debate entre as partes, vão começar a apresentar suas ideias, vai ter eleição, vai gerar um resultado, tá? E depois desse resultado, com a consequência, a gente vai ter uma chapa vencedora, tá? Que vai poder representar os interesses daqueles estudantes. Tá? E aí, essa diretoria do Grêmio Estudantil vai passar a falar em nome dos estudantes e quaisquer tipos de reivindicações que vocês possam ter, vocês tenham esses movimentos estudantis como seus próprios aliados. Tá? E é claro, não cometam o mesmo erro das mesmas instituições de ensino a qual vocês estão vinculados. Tá? Divulguem os seus documentos, apresentem seus estatutos, publicizem o que vocês fazem, porque o objetivo é criar um ambiente inclusivo e não exclusivo. Tá? E quem tiver maior interesse em criar esse grêmio estudantil dentro da sua própria instituição, pode, eu vou mandar esse slide para vocês, vocês vão ter acesso a tudo isso aqui. Vocês podem vir aqui no site também criar, ó, cartilha Uni. Tá? Tem aqui, ó, uma cartilha dizendo o que é movimento estudantil e como você pode fazer o seu dentro da sua instituição de ensino. Olha lá, o que é um centro acadêmico, o que faz, como a gente monta um, depois que a gente montou, o que a gente faz, tá? Alguns direitos que vocês possuam, enfim, tá, gente? O objetivo é só mostrar para vocês a importância desse movimento político estudantil,
que impacto já gerou na sociedade brasileira, o que ele ainda é capaz de fazer, mostrar para vocês que nem todo mundo quer que vocês existam, que vocês se organizem politicamente dentro das suas instituições de ensino, e que é preciso fazer isso para a gente obter cada vez mais conquistas, cada vez mais direitos, cada vez mais inclusão na nossa sociedade civil brasileira, ok? E aí eu caminho para o meu final, é claro, né, deixando aberto para vocês se manifestarem, mas já adiantando que nosso próximo encontro vai ser na semana que vem, tá, de 19/8 às 5 horas, a gente vai falar um pouquinho sobre direito civil, tá, sobre quem é que pode participar desse tipo de movimento, se existe alguma limitação de idade, tá, personalidade, se existe responsabilidade pelos atos praticados pelos estudantes, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso com a professora Lúcia de Aquino, tá bom? No mais é isso, é claro que eu estou sempre à disposição de vocês, quero agradecer a compreensão, o apoio, por vocês estarem aqui até esse momento, e o objetivo agora é abrir, né, para o diálogo, quem quiser se manifestar, falar um pouquinho a respeito, tá? Sintam-se à vontade, tá certo, pessoal? Estou aí à disposição de vocês, e o objetivo agora, é claro, é ouvi-los. Professor, é muito importante quando a gente fala sobre essa questão da importância dos movimentos estudantis, né, como eles abrangem vários dos direitos que a gente conhece, ou até então entrou em ascensão por conta dos movimentos estudantis, né? Então, assim, a gente fala sobre o receio de escolas ou instituições de ensino divulgarem sobre esses movimentos, mas, por exemplo, tem movimentos até hoje, que a gente tem até hoje, que eles crescem e existem por conta dos movimentos estudantis. Né? O movimento do passe livre, por exemplo, também foi precursor da gente poder chegar hoje e falar: não queremos o aumento da passagem do ônibus, não queremos o aumento da passagem do metrô. Se não fosse o movimento do passe livre, de certa forma, não teria existido essa motivação, né? Então, assim, é meio que uma cadeia, né? Uma coisa que leva a outra. Então, a gente fala sobre a importância dos grêmios estudantis, dos grupos acadêmicos, em qualquer instituição de ensino, seja no grau superior ou médio, a importância disso, né? E quando a gente não tem conhecimento, até a gente que está dentro da faculdade, não nos é ensinado acerca do Grêmio ou os grupos acadêmicos, a gente conhece porque a gente sabe que existe lá dentro, né? Mas a gente às vezes não tem conhecimento, ou não tem vontade, ou acha que é algo muito burocrático, sendo que não, são passos assim que a gente só não conhece. Então, quanto é importante a gente estar discutindo sobre isso aqui. Verdade, verdade. Vitória, por favor. Pegando o gancho da fala da Joana, eu lembrei sobre um acontecimento, né, dessa semana, inclusive, que foi a Carta pela Democracia, né, que foi lida na USP. A importância disso, né, a importância do movimento, como a Joana falou, desde lá do começo, né, com a conquista de direitos, e agora que a gente vê a nossa democracia sendo atacada, né, o nosso sistema eleitoral, todo mundo, né, levantando fake news, coisas inverídicas, né, sobre as votações, e esse ato, né, simbólico da leitura dessa carta, a participação, né, de representantes dos DCE, da Uni, né, eu vi que eles também se manifestaram. Olha só a importância, né, dessa organização, como que a gente, às vezes a gente acha que dentro da faculdade a gente não tem muita voz, ou a gente pode fazer pouco, mas essa organização é de extrema importância. Acho que a gente tem muito poder quando está organizado, né? Eu também, durante a sua fala, eu também fiquei lembrando, né? Dos caras pintadas, diretas já, que também teve uma participação importante, né, dos estudantes. Olha só, a gente saiu de um regime autoritário e a gente voltou com a democracia, né? Isso tudo com o esforço, né, de pessoas que estão dentro das faculdades, das escolas, né, que têm acesso ao conhecimento, que sabem a importância da democracia e que lutam por isso, né? E eu achei assim de extrema importância, né, esse evento com a leitura da carta, né? Principalmente pelo momento que a gente está vivendo. A gente tá próximo de uma eleição, né? E passando por um período muito conturbado, nosso presidente completamente que faz ataques o tempo todo à nossa democracia, ao regime, né, o Estado de Direito, e eu achei importante
lembrar, né, sobre a importância disso. Não, fundamental, fundamental, Vitória, Joana. Eu acho que é interessante, né, a gente pautar aqui que o objetivo desse curso não é fazer nenhum tipo de revolução, né, mas é informar, né, o objetivo é informar. Então, eu acho que muitos falam que nós estamos vivendo um momento de excesso de informação, tem que ter um pouco mais de filtragem, né, concordo, mas existe muita informação que não está sendo passada, né? Então, eu acho que a arbitrariedade estatal está justamente na omissão de algumas informações que são fundamentais, que são importantes, né? Então, por isso é importante esse movimento das cartas, né, lidas em favor da democracia, porque a gente começa a perceber que várias instituições das mais diferentes, independente de partido político, estão unidas por um mesmo objetivo, né? E isso é fundamental. Gabriel, por favor. Não, pegando o gancho da Vitória, a leitura da Carta pela Democracia começou com uma leitura antes de um discurso da presidente do Centro Acadêmico de Direito. Direito é um ótimo curso, por sinal, não queria defender nem nada. Mas a leitura começa pelo movimento estudantil, que é um dos grandes organizadores do movimento estudantil da UNE, da Faculdade de Direito da USP, quer dizer, o movimento estudantil da UNE, a presidente da UNE é signatária da carta, como a Vitória falou, mas é um movimento importante para mostrar que, historicamente, o movimento estudantil ele vai estar sempre ligado à defesa da liberdade e da democracia, como teve durante a ditadura. Durante a ditadura foi um enfrentamento fortíssimo do movimento estudantil, pessoas foram presas e tudo mais. No pós-ditadura foi esse movimento importante de tentar manter as instituições funcionando contra o governo Collor, né, os problemas que se tinham durante o governo Collor. E eu acho que eu participei pessoalmente do movimento estudantil como gremista durante o meu ensino médio, e eu acho que a força que o movimento pode ter e que já tem não é tão medida. As pessoas não têm tanta noção da força que tem o movimento estudantil, de como se engajar nessas pautas pode ser boa para ela e para o país em geral. Porque a pauta estudantil é a pauta da educação, é a pauta de melhores de vida, melhor de condição de vida de todo mundo. Então, eu acho que o movimento estudantil é um movimento de base politicamente para tudo, no Brasil e no mundo. Acho que é um movimento de formação. As pessoas que começam a se movimentar politicamente no movimento estudantil é um movimento de formação para as pessoas. Muita gente da política, inclusive, saiu do movimento estudantil. O vereador, aquele vereador do Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome, Chico, saiu do movimento estudantil, saiu do movimento de base da Igreja Católica, inclusive, estudantil. Então, eu acho que o movimento estudantil, no geral, é uma base de formação para toda a política e que, se for levado a sério, se for dada a devida importância, tem um potencial enorme para ajudar o país. Não, concordo plenamente, Gabriel. Acho que o movimento estudantil é o começo, né, de grandes revoluções no país. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, né, quem são os maiores interessados, né, nesse processo de construção do conhecimento? É o estudante que está ali, dentro da instituição, né, de ensino, dentro da escola. Então, por que não permitir que ele atue diretamente nesse processo? Por que não atribuir também a ele protagonismo, né, nesse processo de reivindicação, de luta? Então, isso é muito importante você destacar isso, porque é justamente o que a gente está buscando aqui, tá? Incluir novamente, né, jovens no movimento político, tá? Que quer queira, como deseja entender, entendeu? Se é para fazer balbúrdia ou não, não importa, né? Mas o objetivo é você questionar, né, refletir criticamente sobre o meio em qual você está inserido, ter a prerrogativa de questionar, de reivindicar e, é claro, de cobrar respostas, né? Porque se a gente não se organiza para cobrar respostas, ninguém vai se comprometer a nos dar, qualquer que seja ela, né? Diga aí, Vitória, você levantou a mão. Professor, eu queria só deixar uma dica de filme para o pessoal. Hoje é sexta, né? É legal Verdade. assistir depois. Eu lembrei do filme da Zuzu Angel, que conta a história do filho dela, né? Ele era um economista, fazia faculdade na UFRJ e ele participou da luta armada durante a ditadura, foi torturado e ele foi dado como desaparecido, né?
ela nunca, eu não lembro bem, mas eu acho que ela nunca encontrou ele. Parece que mataram ela também, a ditadura também matou ela. E é um filme, assim, excelente, muito, muito bom mesmo, e fala também sobre esse assunto, né, que a gente está falando, sobre o movimento estudantil, mas numa época muito hostil, né, onde realmente as pessoas tinham que pegar em armas para poder defender, né, direitos básicos. É excelente o filme. Não, excelente recomendação, excelente mesmo. Né? E é isso, nós vivemos um momento muito difícil, muito complicado, na época do regime militar, então ainda sofremos resquícios desse processo. Tá? O que é, por exemplo, o Pedro II está na Constituição Federal, né, recebendo verba do governo federal. Por quê? Porque se tinha o objetivo de criar uma elite educacional no país, tá? Que pudesse, uma elite que pudesse ser organizada e gerida pelo próprio governo. Né? Então, ainda temos resquícios dessa época que a gente precisa combater. Então, é claro que os próprios professores e estudantes hoje do Pedro II, percebendo isso, já têm uma postura política muito mais proativa, né, muito mais questionadora e reivindicadora de tudo isso. Mas é importante destacar todas essas questões. Né? E tem na Globoplay, gente, a propaganda aí da Joana. Joana acho que está querendo ir pro Big Brother, fazendo propaganda do Globoplay. Mas vamos lá, pessoal. Quem quiser se manifestar mais, por favor, fica à vontade, tá? O momento aqui é para isso. Vocês o Anjo, o nome do filme, ok. E, pessoal, destacar também o seguinte: eu vou criar um canal no YouTube, tá? Para poder. Vou ver com a professora Fabiane Manhã se a gente disponibiliza alguma dessas aulas aqui no canal do Direito do Futuro, um programa, né, de extensão, ou no do NEPCOM também. Mas eu vou disponibilizar um canal para poder deixar lá armazenadas, pelo menos até o final do nosso curso, tá? Todas as aulas que vocês tiveram aqui, para quem quiser rever novamente. E, é claro, né, quem quiser criar aí uma fonte de diálogo, né, mandar e-mail, coisa do tipo, fiquem à vontade. A gente está dando a máxima atenção a cada um de vocês. O nosso objetivo aqui, é claro, é contribuir a esse processo coletivo de construção do conhecimento, e vocês, é claro, são os nossos principais focos. Né? Então, nosso objetivo aqui é contribuir para que vocês possam, né, a partir do conhecimento que aqui está sendo construído, se organizarem, né, politicamente dentro das suas próprias instituições. Então, é isso, né? Esse é o nosso recado. Aí, aparentemente, um recado mais curtinho, mas bastante conteúdo, né? Bastante informação importante, né? Nesse curso aqui. Lembrar que vocês compareçam, é claro, ao nosso próximo encontro, no dia 19, a sexta-feira, às 17 horas. Vou criar o canal, começar a disponibilizar para vocês. Não deixem de assinar a lista de presença, tá? E agradeço enormemente por vocês estarem presentes aqui até o final desse nosso evento, tá bom? Então, continuem conosco, tá? Aí, nos acompanhem, façam contato, mandem e-mail, participem de nossos encontros, e estamos aí completamente abertos ao diálogo, tá bom, gente? Eu quero desejar a cada um de vocês uma boa noite, uma boa sexta-feira, excelente fim de semana, e que possamos todos estar aqui reunidos novamente, né? Sem ventos fortes, sem falta de luz, sem temporal, né? Sem nada disso, que a gente possa estar aqui em igualdade de condições para poder conversar sobre temas tão importantes como esse, tá certo? Muito obrigado, pessoal, uma boa noite, um excelente fim de semana para todos vocês.